Olá, queridos, bom dia, graça e paz, amém? Seja muito bem-vindo a mais um momento com a palavra, amém? Todos conectados, amém? Em um único propósito, amém? Seja muito bem-vindo a esse canal, seja muito bem-vindo a esse momento com a palavra. Todos os dias estou passando aqui para compartilhar uma palavra do Senhor, né? Temos estudado sobre alguns assuntos e nesse momento temos estudado sobre fé, amém? Então você é muito bem-vindo. Se é a primeira vez que você está passando aqui, eu peço a você que esteja nos ajudando, amém? Se inscrevendo no canal, acionando o sininho das notificações e também não esqueça de deixar o seu like, amém? Deixa o seu joinha, compartilha, amém? Compartilha nas tuas redes sociais e, amém? Também não esquece de comentar, amém? Comenta aí o que esses vídeos, o que essas ministrações têm de alguma forma tem te ajudado, te abençoado, não é? Você é muito bem-vindo, amém? Você é livre para deixar aí na parte, né? Na parte dos comentários, deixar o seu comentário, o seu parecer, amém? Obrigado por nos ajudar a divulgar a palavra, obrigado por nos ajudar, amém? Nesse trabalho, isso é muito importante, eu sei que pessoas estão sendo alcançadas, esse é o objetivo, amém? E nós temos estudado sobre fé, queridos, o texto base nosso, não é? É Marcos capítulo 4, a partir do versículo 35, quando Jesus ele está juntamente com seus discípulos dentro de um barco e em travessia, amém? Ele está indo de um lado para o outro. O objetivo era esse, né? O propósito é esse, amém? Então, temos estudado sobre isso. Se você não assistiu os vídeos anteriores, eu aconselho a você, né? Volta lá, acompanhe os vídeos. Eu acredito que você vai ser muito bem edificado, amém? Então, temos estudado sobre fé, queridos, porque quando Jesus ele repreende o vento, repreende o mar, Jesus faz duas perguntas para os discípulos. A primeira pergunta é: por que vocês são tímidos? Não é? E a segunda é: como é que não tendes fé? E temos parado para meditar o que, afinal de contas, Jesus queria dizer com isso. Não é? No meio de uma situação daquela, o que a fé ela pode causar, proporcionar na vida de uma pessoa, não é? Então, isso é importante a gente se perguntar, afinal de contas, o que Jesus, o que o Senhor queria dizer com isso? Que importância, que relevância a fé ela tem? E esse é o objetivo, amém, queridos? Eu quero poder te estimular a perceber que a fé ela é vital para nós, amém? Nós precisamos entender o que a palavra de Deus diz sobre fé, qual a importância dela, como viver pela fé, amém? Que relevância a fé tem na nossa vida, no nosso dia a dia, na nossa vida diária. Que relevância ela tem, amém? Hoje, muitas coisas, as pessoas elas podem pensar o contrário, sobre o assunto fé, pensar o contrário daquilo que a palavra realmente nos mostra. Porque fé é uma ideia de Deus. Então, se é uma ideia de Deus, somente Deus pode falar, não é, com propriedade o que ele quer dizer, o que significa e qual a relevância da fé. Amém? Eu e você devemos apenas, de forma humilde, reconhecer que o que nós precisamos aprender sobre fé e tudo mais, nós precisamos encontrar naquilo que o Senhor deixou registrado. Amém? Ou seja, na palavra de Deus. Então eu tenho, né, como objetivo, né, poder estimular você sobre a fé, sobre como a fé ela vem. Enfim, eu sei que, queridos, são é um tempo muito pequeno para a gente falar de tanta coisa relevante sobre a fé. Amém? E hoje eu quero deixar um conselho para você. Amém? Antes de necessariamente começar a ministração da palavra, né? Aquilo que eu tenho para ministrar hoje, eu quero deixar algo aqui para você, né? Deixa eu colocar aqui para você. Tá aqui. É isso mesmo. Vai aparecer para você agora aí. Eu não sei se você sabe o que é isso aí.
Amém? Esse símbolo, rema. Amém? Centro, embaixo está escrito, Centro de Treinamento Bíblico. Amém? Rema. É exatamente isso que você está vendo aí. É uma escola, amém? Rema é uma escola interdenominacional, ou seja, para todas as denominações, não é apenas a Igreja Verbo da Vida, que é a igreja, não é que Verbo da Vida que funciona, né? Essa escola, então não é apenas para os membros da igreja, é uma escola interdenominacional, ou seja, para todas as pessoas que queiram aprender mais sobre Deus, mais sobre a palavra. Então, eu estou colocando isso por quê? Porque talvez você tenha despertado o interesse de saber mais sobre fé. Pronto. No Rema tem uma matéria chamada Fundamentos da Fé. Queridos, são 16 aulas só sobre fé. Então eu digo para você, vale a pena. Eu fiz essa escola, amém? Eu me formei nessa escola. Hoje eu tenho uma grata satisfação de ensinar, sou um dos professores dessa escola. Então eu aconselho a você, se você deseja aprender mais de Deus, se você deseja aprender mais do Senhor, não deixe de se inscrever, não deixe de fazer, amém? Essa escola. São 2 anos, segundas, quartas e sextas, dependendo do local. Eu vou deixar no link da descrição a página do Ministério Verbo da Vida, e lá, quando você clicar e você for ver, lá tem uma abazinha que tem escrito Encontre-nos. Tem uma abazinha na parte superior da página escrito Encontre-nos. Então você clica ali e você coloca o estado que você quer, o local no Brasil ou no mundo, porque essa escola ela tem no Brasil e tem várias partes do mundo. Eu não sei de onde é que você possa estar me assistindo, possa estar me vendo, amém? Mas vai lá, eu vou deixar no link da descrição o site do Ministério Verbo da Vida. Então você vai lá e você vai clicar, né, nesse link, e ele vai direcionar você para a página. E lá você vai ter uma aba chamada Encontre-nos. E você vai, clica lá, coloca a sua localidade, coloca onde você está, e lá vai dizer se tem escola, se não tem, o endereço. Então vai ser muito bom, sabe? Se você deseja aprender mais sobre a palavra, matérias maravilhosas, matérias, sabe? Tudo que você aprende no Rema, você coloca em prática, matérias como vida de oração, vida de louvor, não é? Como eu falei, fundamentos da fé e família cristã. Querido, você não vai se arrepender, amém? Então vou deixar o link aí, o link na descrição, e vou deixar o símbolo para que você possa, durante toda essa ministração de hoje, ficar lembrando. E aconselho você a estar, né, fazendo essa escola, amém? Então vamos que vamos à palavra de hoje, amém? Eu quero, né, começar com esse texto. Aleluia. Paulo, eu já até mencionei aqui, já até falei, amém? Mas eu quero começar por esse texto para você ver o que a palavra de Deus diz, né? O que o apóstolo Paulo fala, que coisa tremenda. Paulo diz aqui, né, eu até tenho um vídeo aqui onde eu falei, o tema é não me envergonhe do evangelho, amém? Então é exatamente isso. No versículo 16 do capítulo 1, Paulo diz, não me envergonhe do evangelho, porque é o poder de Deus. Amém? Ou seja, o evangelho, a palavra, é o poder de Deus, e essa palavra ela produz, ela proporciona salvação para todo aquele que crê. Amém? A salvação ela vai para onde? Para todo aquele que crê. Ele fala primeiro do judeu e também do grego, ou seja, não tem diferença. Amém? Mas a salvação, a cura, tudo aquilo que é a palavra é o poder de Deus. E essa palavra proporciona salvação, mas ela precisa encontrar um coração que crê. Amém? Aí ele diz no versículo 17, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá por fé. Amém? Você pode perceber isso? O justo viverá por fé. Então, não existe vida, querido, vida com Deus sem a fé. Não existe como você desfrutar da vida de Deus sem colocar a sua fé em operação. Se você acha que é uma opção, se você acha que sabe, tanto faz se eu creio ou não, não é assim.
Você vê que o próprio Paulo aqui no versículo 16 diz que ele não se envergonha do evangelho porque é o poder de Deus para a salvação. O poder de Deus que proporciona, que causa, que efetua a salvação. Aí ele diz, de todo aquele que crê. Então a salvação vai para todo aquele que crê. Crê em quê? Crê no evangelho, crê na palavra, crê no que Deus diz. Amém? Então, é importante você entender que se credes, isso é uma declaração que Jesus faz para as irmãs de Lázaro, se creres, verás a glória de Deus. Se creres. Jesus chega até Marta e Maria, as irmãs de Lázaro, e Jesus vai após receber um convite, né? Porque Lázaro, quando o mensageiro chega para Jesus, Lázaro ainda estava doente. Mas Jesus ele ainda permaneceu no lugar onde ele estava, não é, por alguns dias, e quando ele foi, Lázaro já tinha sido até enterrado. Então, quando as irmãs de Lázaro chegam para Jesus, as duas dizem assim: Senhor, se tu tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus diz: se creres, verás a glória de Deus. Se creres, se. Então é aquilo que está escrito aqui. O justo viverá por fé. O justo viverá por sua fé. Então você vai viver por sua fé. Eu sei que você tem promessas de Deus, nós temos na palavra de Deus promessas maravilhosas. Amém? A Bíblia está recheada de promessas. Não é? Você pode versículos tremendos como o Salmo 91, por exemplo. Não é? O Salmo 91, quantas promessas tem ali, quantas declarações tem, mas vai se cumprir em quem? Se eu crer. É por isso que é importante você entender, né, a importância da fé. O justo viverá, ou seja, a vida ela depende da fé. Ou seja, que vida? A vida de Deus, a vida que Deus tem para nós. Ela está diretamente ligada a uma decisão de acreditar, de ficar firme com a palavra. O justo viverá por sua fé. Amém? Ou seja, sem a fé, sem você decidir crer em Deus e nas suas promessas, por mais que Deus queira fazer algo, por mais que Deus deseje fazer algo em nossas vidas, ele fica limitado, porque ele não vai invadir o nosso direito de escolha, o nosso livre-arbítrio. Então, Deus ele deseja fazer muita coisa, mas, como diz o texto, a salvação é para todas as pessoas? Certamente que sim. Será que Deus ele deseja salvar uns e outros não? Claro que não. A Bíblia diz que Jesus morreu por todos. Amém? É um texto bastante conhecido que diz, João 3,16, que Deus amou o mundo. Deus amou o mundo. E é claro que aquela palavra mundo ali não se refere ao planeta, né? Mas sim às pessoas. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê, todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Todo aquele que nele crê. Deus amou o mundo, Deus amou sem distinção, Deus proporcionou salvação para todas as pessoas, mas somente aqueles que decidirem crer na mensagem do Evangelho, no que a palavra de Deus diz, vão usufruir do que essa palavra promete, do que essa palavra proporciona. Como diz Paulo, não se envergonhe do Evangelho, Paulo diz, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Para a salvação de quem, queridos? De todo aquele que nele crê. Crê em quê? No Evangelho. Visto que a justiça de Deus se revela onde? A justiça de Deus, a bondade de Deus se revela, se é demonstrado no Evangelho. Ou seja, o Evangelho, a palavra, revela, contém a bondade, o caráter, sabe, os propósitos de Deus. O Evangelho contém isso. A justiça de Deus se revela no Evangelho. Ou seja, através do Evangelho, daquilo que está escrito na palavra, você começa a ter conhecimento da justiça de Deus, do amor do Senhor, da vontade dele, dos propósitos. Então, se existe uma coisa que você precisa mergulhar com todas as suas forças, é no estudo da palavra, no conhecimento da palavra, porque é a palavra que contém tudo isso. A palavra é um baú de tesouros. A palavra, a Bíblia Sagrada, é um baú de tesouro. Então, para que eu possa usufruir desses tesouros, eu preciso que mergulhar. Eu preciso abrir esse baú. Amém? Eu preciso
ter acesso a esse baú. Amém? Está tudo aqui. Uma vida de paz. Jesus disse, por exemplo, eu vos deixo a minha paz. Não dou como o mundo a dá. Ou seja, Jesus disse, eu dou a minha paz, não dou como o mundo dá. Então o mundo tem uma paz, mas Jesus disse, eu não dou a paz do mundo, eu dou a minha paz. Então, como é que eu posso viver uma vida de paz e ter essa paz que Jesus teve? Ou tinha? É possível? É claro que ele disse, eu te dou. Alguém pode estar pensando o seguinte, mas a minha vida é tão atribulada, eu vivo tão atribulado, eu não sei ter alegria, não sei o que é dormir uma noite toda, eu não tenho alegria, não tenho paz. Pronto, você não tem paz, porque talvez você esteja querendo ter paz como o mundo. A paz do mundo, ela é circunstancial, ela é momentânea, ela depende de fatores. Para que as pessoas do mundo possam ter paz, ela precisa de algumas coisas estarem concorrendo, ou seja, acontecendo. Talvez saúde, contas pagas, ausência de problemas, não é? Então, para as pessoas do mundo, para elas desfrutarem de paz, elas precisam dessas coisas. Se elas não tiverem, então automaticamente não existe paz, não terão paz. Por quê? Porque a paz é uma paz circunstancial. Mas Jesus disse, a paz que eu dou para vocês não é a paz do mundo, é a paz que eu tenho. A minha paz, ele diz, a paz que eu tenho eu dou para vocês. Então, se alguém não tem paz, e se você é cristão, eu sinto muito te dizer, mas você não está usufruindo daquilo que você tem. Porque Jesus disse, eu te dou a minha paz. Aí você diz, não, mas eu não estou vivendo em paz. Você não está vivendo porque você não está sabendo como usufruir da paz que ele te deu. Porque ele não é mentiroso. Ele não é mentiroso. Se ele disse que nos deu a sua paz, ele nos deu. Então, o que cabe a nós não é questionar se ele deu ou não, é simplesmente descobrir como eu posso receber, porque ele me deu. Então, como eu posso receber essa paz, porque ele já me deu. Amém? Lembrando que a Bíblia diz que Satanás, né, Jesus, o próprio Senhor Jesus, ele fala sobre o diabo, ele diz que ele veio para matar, roubar e destruir. Satanás veio para matar, roubar e destruir. Roubar, não é? Roubar. Amém? Então, quantas Satanás tem roubado a paz de muitas pessoas? E elas nem se dão conta que elas estão sendo roubadas pelo inimigo, não é? Ou seja, amém? Deus deu, o Senhor Jesus nos deu, mas elas estão sendo, não é, roubadas. Entende isso? Então, voltando ao texto, a Bíblia diz, Paulo diz, o justo viverá. Amém, querido? Ou seja, a vida, a verdadeira vida, amém? A verdadeira vida é você viver. Você viver, querido, não sei se você entende o conceito bíblico de vida. Amém? Não sei se você entende o conceito bíblico de viver. Amém? Mas viver é diferente de sobreviver. Muitas pessoas elas sobrevivem, elas não vivem. Viver traz o sentido de realização. Amém? Ou seja, você deseja chegar num outro lugar, você deseja conquistar coisas, você deseja alcançar objetivos, propósitos. Amém? Isso é o conceito de vida, você viver uma vida com propósitos. Amém? Então, para que alguns propósitos eles se cumpram em nós, existem desafios, existem obstáculos, mas a fé, através da fé, você pode superar todos os obstáculos, todas as adversidades. A fé, ela pode, nos colocar em vitória em cada circunstância, em cada situação. Amém? Então, é somente pela fé que nós conseguimos viver a vida e os projetos que Deus tem para nós. Por exemplo, nós olhamos no Antigo Testamento quando Deus tira o povo de Israel do Egito. Amém? O povo de Israel viveu 430 anos preso no Egito. E através de Moisés o Senhor tira aquele povo de lá. Amém? E o Senhor leva aquele povo, conduzindo aquele povo pelo deserto até chegar às margens da terra prometida. Amém? Então, naquele momento, o Senhor manda espias espiar a terra. Na verdade, Moisés ele reúne 12 espias para ir espiar a terra. Eram homens que iriam olhar a terra, ver como é que a terra ela era. E eles foram espiar a terra.
os espias. E a Bíblia diz que quando eles retornam após 40 dias, eles disseram: a terra realmente é maravilhosa. Ou seja, os planos de Deus para nós é realmente maravilhoso. Amém? Ou seja, o que Deus planejou para nós é maravilhoso. Foi esse o relatório dos espias, não é? Ou seja, eles saíram do Egito, foram libertos por Deus do Egito, mas eles não foram libertos para ficar vagando. Ou seja, eu saí do Egito, mas eu não sei para onde eu vou, estou aqui, não é? Não, eles saíram do Egito para ir para a Terra Prometida. Deus tinha um projeto, uma promessa para eles. Deus tinha planos para a vida deles, assim como Ele tem para nós. Amém? Assim como existe planos de Deus para a nossa vida, da mesma forma com eles. Então, Deus os tirou da terra do Egito e os colocou, o objetivo era colocá-los na Terra Prometida. Amém? Existia Canaã, não é? A Terra Prometida. Então, os espias passaram 40 dias espiando a terra, voltaram e disseram: os planos de Deus realmente são maravilhosos. A terra é maravilhosa. Olha só o tamanho do cacho de uva. Ou seja, a Bíblia diz que 2 homens foram necessários para trazer um cacho de uva. Então é realmente uma terra que mana leite e mel. Ou seja, uma terra realmente rica, né? Uma terra fértil, maravilhosa. Amém? Essa era a terra que Deus tinha para o povo de Deus, para o povo, né, de Israel. Então, mas, não é? Eles disseram: a terra é maravilhosa. Nós poderíamos dizer: os planos de Deus são maravilhosos. Os projetos de Deus são maravilhosos. Os planos que Deus tem para nós são maravilhosos. Eu acredito que muitas pessoas possam estar da mesma forma que os espias estavam naquele momento, contemplando os planos de Deus, contemplando o que Deus havia prometido para eles e disseram: realmente é maravilhoso. Realmente esses planos são maravilhosos. Eu acredito que muitas pessoas, à semelhança deles, fazem hoje. Olham para o que Deus preparou para ele e dizem: eita, é maravilhoso, mas olha só o tamanho dos gigantes, das dificuldades. Entende? Foi esse o relatório deles. Eles disseram: o plano que Deus tem é perfeito. Eu não tenho nada a acrescentar. Esse plano, ele é excelente. Eu não tenho nada a acrescentar, a melhorar. Já é perfeito. Deixa eu colocar aqui. Então foi esse o relatório dos espias. O plano é 100% perfeito. A Terra não tem nada que eu possa dizer o contrário. Ela é perfeita. Mas, aí eles começaram com o mas. Lá tem gigantes. As cidades são fortificadas. Nós não podemos vencer. Nós não podemos ultrapassar esses obstáculos. Nós não podemos. Nós somos tão pequenos que nós nos parecemos como gafanhotos à vista deles e à vista também à nossa própria vista. Nós nos vemos como gafanhotos diante dessas dificuldades. Você entende, querido? E a Bíblia diz que Josué e Caleb disseram: nós podemos porque Deus é conosco. Esse é o papel da fé. Sabe, a semelhança dos espias, eu sei que muitos de nós temos promessas da parte de Deus tremendas. Ou promessas de forma pessoal, ou promessas contidas na sua palavra. Promessas que nos mostram uma terra, não é, maravilhosa, uma vida maravilhosa. Sabe, promessas de Deus que nos mostram uma vida dos sonhos. Ah, esse é o meu sonho. Pronto. Essas são as promessas do Senhor. O próprio Senhor diz em Jeremias: os pensamentos que eu tenho são pensamentos de paz e não de mal, para dar o fim que desejai. Pronto. Então, os discípulos, os espias estavam nessa condição. Viram tudo, é tudo maravilhoso, mas as dificuldades são grandes. Os obstáculos são grandes. As cidades são fortificadas. Sabe, do mesmo jeito podemos estar eu e você, olhando para essas promessas e, sabe, admirado, maravilhado, mas também podemos estar pensando dessa mesma forma. Mas eu acho que isso não é para mim. Eu acho que sonhar isso não é para mim. Eu acho que, olha só, eu não tenho dinheiro, eu não tenho formação, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, eu não tenho aquilo outro, eu não tenho isso, eu não tenho, eu não tenho, eu não tenho, eu não tenho.
E aí onde entra a fé. Porque a fé, querido, faz exatamente em você fazer acreditar em tudo isso, ainda que você tenha inúmeras adversidades, inúmeros obstáculos, mas a fé em Deus supera tudo isso. Porque foi exatamente esse o contexto de Josué e Caleb. Foram os únicos que, tendo espiado a terra, disseram: Nós podemos. Por quê? Porque eles não negaram as cidades. Eles não disseram: Essas cidades que vocês estão vendo é mentira. Não, eles sabiam que as cidades eram fortes. Os problemas são reais. As adversidades são reais. Elas estão lá. Mas o Senhor é conosco. Essa foi a declaração, essas foram as palavras dele. O Senhor é conosco. Não tenham medo, não tenham medo. Fiquem tranquilos. Nós vamos conseguir porque o Senhor é conosco. Foi simplesmente isso. Você entende, querido, como a fé verdadeiramente proporciona isso? Por isso que esse texto diz: o justo viverá por sua fé. Ou seja, é somente através da fé que nós podemos viver os planos de Deus para a nossa vida. É somente a fé que realmente podemos viver os sonhos de Deus tem para a nossa vida. Então, você precisa entender que eu e você precisamos entender o que é fé, como ela vem, como ela funciona, porque somente ela pode proporcionar que nós tenhamos a vida que Deus prometeu para nós. Amém? Glória a Deus! Que coisa maravilhosa! Espero que você esteja entendendo isso. Eu já estou finalizando, porque o tempo já realmente já está no final. Entenda, querido, da necessidade de crer. Crer não é uma opção, é uma necessidade. Porque se nós não crermos, né, se nós realmente não nos dispormos a crer no que a palavra diz e trabalhar a fé na nossa vida, um outro momento eu vou falar sobre a fé como escudo. Em Efésios 6 diz que a fé é o escudo. Então imagina a necessidade de um escudo. Então tem pessoas que acham que elas não precisam trabalhar a sua fé, elas não precisam crer. Não, é coisa que eu não preciso me preocupar tanto. Não, nós precisamos sim. Nós precisamos sim, todos nós, não, independente de quem quer que você seja, onde quer que você esteja, crer é uma questão de necessidade. Amém? Crer no Senhor, crer na sua palavra, é uma questão de sobrevivência, é uma questão de viver. O justo viverá por sua fé. Amém, amados? Tá aí, quero deixar você com essa palavra. Espero que você tenha sido abençoado. Tá aí o sinal, não é, da logo do Rema para você poder eu vou deixar na descrição o site do Ministério Verbo da Vida. Você clica lá, procura e se inscreve, procura saber, tem informações, vai lá, faz essa escola que você vai ser grandemente, poderosamente abençoado. Investe na tua vida, querido, investe na tua vida. Amém? Se existe uma área que nós necessitamos de crescimento, é com respeito às coisas do Senhor. Deus abençoe sua vida. Obrigado por nos ajudar a compartilhar, divulgar, se inscrever no canal. Até a próxima. Um forte abraço. Até logo mais. Amém? Fica na paz.